Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vou tentar postar aqui 2 vídeos por dia neste canal do YouTube, pelo menos esse mês, porque eu tô sentindo uma necessidade no meu coração de trazer vídeos motivacionais, então eu vou tentar postar sempre um vídeo motivacional de manhã e um vídeo relacionado à loja e tudo mais à tarde. Então, por favor, não desistam de mim, dá uma forcinha aí pra amiga de vocês. Eu decidi gravar esse vídeo. Eu sei que já tem um vídeo aqui, né, no canal contando a minha história, que foi o primeiro vídeo. Se você não viu, vou deixar linkado aqui embaixo pra que vocês vejam lá. Se esse vídeo ficar muito longo, eu vou dividir ele em 2 partes, prometo pra vocês. E assim, gente, eu decidi gravar esse vídeo, né, porque no primeiro, assim, eu não contei a minha história toda, porque era o primeiro vídeo do canal, eu estava envergonhada, né, e tudo mais, não sabia como ia ser, esse pessoal ia gostar de me assistir, então eu resumi, fiz um resumo do resumo da minha história, e é isso. Se você não é inscrito, já quero pedir para que você se inscreva. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, vamos interagir por lá também, vou deixar linkado aqui. Curte, comenta, deixa um comentário aí pra mim, que eu vou amar responder vocês. E aí, gente, por que eu decidi gravar esse vídeo hoje? Bom, hoje eu parei pra fazer algumas reflexões aqui, né? E, na verdade, eu vi uma foto antiga da minha casa, quando não tinha nem forro na casa, né? Que foi lá no comecinho da loja e tudo mais, quando eu comecei a construir e tudo. E eu pensei, poxa, como Deus fez coisas grandiosas e maravilhosas na minha vida. Eu preciso contar isso lá no meu canal. Eu tenho recebido muitas mensagens lá no Instagram e já quero agradecer pelo carinho. Mas eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão numa situação em que eu estive 5 anos atrás. Pessoas que estão começando, pessoas que não veem saída, pessoas que não têm dinheiro para investir. E aí eu falei assim, nossa, eu recebo muita mensagem sobre isso. Gente, muita mensagem mesmo. Todo dia tem 2 ou 3 mensagens assim. Pra mim é muita mensagem, né? Eu não sei qual é o parâmetro que vocês usam, mas pra mim é muita mensagem. E eu comecei a juntar tudo isso, sabe? As mensagens que eu recebo de vocês lá, eu lembrando de como era 5 anos atrás, sabe? E eu falei, não, vou gravar esse vídeo. Então, por favor, fica comigo até o final, que eu acredito que esse vídeo vai falar muito com você e talvez ajude você também. Gente, então, a minha jornada, a minha história, né? Antes da loja, ela começa quando eu me casei. Eu me casei muito, muito, muito nova. Se eu pudesse voltar atrás, com certeza não teria feito isso. Mas assim, tudo que aconteceu na minha vida, eu sei que foi necessário para que eu chegasse aonde eu estou hoje, né? Então, começou lá atrás, quando eu me casei, né? Então, quando eu me casei, eu fazia faculdade. E aí, eu me casei, né? Eu tinha o Gustavo. E assim, aparentemente, era aquela coisa pra vida toda. Porque ninguém casa, a gente fala sério, ninguém casa pensando em terminar, né? Mas aí, depois de um tempo, eu percebi que eu estava em um relacionamento abusivo. Quando meu ex-marido chegou pra mim e falou, olha, a mulher minha não faz faculdade. E eu falei, olha, então a partir de hoje, a sua mulher não é mais sua mulher, porque eu não vou abandonar a faculdade por causa de você. Só que aí, gente, a vida tem essas de pregar peças na gente, né? E aí eu lembro que bem nessa época eu fiquei grávida do Davi, que é o meu segundo filho. E aí que as coisas pioraram, assim, de uma maneira enorme, sabe? Assim, as coisas foram piorando, 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 piorando. E aí eu me vi grávida, né, com outro filho pequeno e grávida do segundo filho, né? E aí eu acabei trancando a faculdade para tentar lidar com toda essa situação, porque até então o Davi era uma criança que ele sempre foi querido, ele sempre foi planejado. Então a gente fazia até campanha na igreja para que eu ficasse grávida dele, eu não ficava. E aí aconteceu que eu descobri que eu tava grávida quando, assim, tava tudo ferrado, sabe? E aí eu já estava pensando em terminar meu casamento ali, né? Porque eu percebi que realmente, tipo, tava uma coisa bem insuportável. Eu já quero pedir desculpa se tiver barulho das crianças no fundo, tá, gente? Eles estão comigo. E aí, quando o Davi nasceu, 15 dias depois, né? Eu descobri algumas coisas, aconteceram várias coisas e a gente se separou. E aí, eu lembro que nessa época eu tinha 2 opções, né? Ou eu voltava com meu ex-marido, né? Voltava pro meu casamento, pra um relacionamento abusivo, ou
eu fazia alguma coisa na minha vida. E eu sou uma pessoa de muita opinião. Quando eu falo eu não quero mais, eu não quero mais, não adianta, né? E assim, eu tinha muito claro pra mim que eu não queria mais aquilo, que eu não ia mais voltar pra aquilo. Vocês não têm noção do quanto eu fui julgada, do quanto eu fui humilhada. Vocês não têm noção do que eu passei nessa época da minha vida. Foi uma época muito, muito, muito tensa. E aí, nessa época, eu tinha começado a construir essa casa aqui que eu moro hoje, né? Que é no terreno da minha mãe. Então, assim, eu tinha começado a construir já, né? Bem nessa época aí. Mas aí eu fui morar, né, de aluguel no centro da cidade, que foi onde começou tudo. E aí, nessa época, o que aconteceu, né? Eu trabalhava no mercado como operadora de caixa. E aí, gente, o carro do ovo tá passando aqui na minha rua. Eu decido gravar vídeo pro YouTube, aí começa todo mundo, carro do ovo, carro do sabão, passar aqui na rua de casa. Mas tudo bem, eu moro numa rua principal, então é bem movimentado aqui. E aí, gente, eu comecei a trabalhar de caixa no supermercado. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha tempo nenhum pra ficar com os meus filhos, porque eu trabalhava da meio-dia às 10. E o mercado ficava do outro lado da minha casa e eu tinha que ir de bicicleta, então eu não voltava pra almoço. Era uma coisa assim, de louco. E o Davi, ele era bem pequenininho nessa época, ele tinha coisa de 2, 3 meses, então eu tive que deixar ele, né, pra minha sogra cuidar, pra eu ir trabalhar, e foi uma época, assim, muito difícil. Eu fiquei uns 6 meses trabalhando assim, aí o proprietário, né, do mercado ia fechar o mercado, ele mandou todo mundo embora, e aí eu me vi de novo sem emprego. Isso lá, gente, em 2014, por aí. E aí, o que eu fui fazer? Eu falei, bom, eu vou trabalhar com aquilo que eu sei, que era mexer com cabelo. Então, na época, eu era cabeleireira. E aí, eu comecei a trabalhar com isso. Então, eu fazia cabelo, eu fazia unha, eu fazia maquiagem, né? Porque eu tenho os cursos e tudo mais. Então, tipo assim, é uma coisa que eu também gosto de fazer, sabe? Trabalhar com cabelo e tudo. E aí, eu fiz muita progressiva. E eu comecei a me dar muito bem mexendo com o cabelo, entende? Então, assim, eu ia até a casa da pessoa fazer progressiva na pessoa, ou a pessoa vinha em casa. E aí, eu ganhava meu dinheirinho dessa forma, podia estar com os meus filhos, né? E aí, chegou uma época da minha vida que começou a abrir tanto salão aqui na minha cidade, vocês não estão entendendo, não. Aonde você ia, tinha salão, sabe? E aquilo foi me desmotivando. Eu não devia ter me desmotivado nessa época, gente. Eu não devia ter me desmotivado. Porque, assim, se tem concorrente, e daí? Você tem que ser o diferencial. Só que naquela época eu não tinha maturidade pra entender isso. E eu sempre fui uma pessoa muito assim, poxa, se todo mundo tá fazendo aquilo, eu largo de mão aquilo, sabe? E até com as pessoas com quem eu me relacionei também. Tipo, poxa, se eu olhava pra pessoa e falava assim, poxa, essa pessoa é muito disputada, eu vou deixar para as pessoas que estão lá, então, porque eu também não quero. Aquilo que muita gente quer, aquilo que muita gente tem, não faz meu coração bater mais forte, digamos assim, dessa forma. E assim, eu não tenho nada contra, tá, gente? É só um traço da minha personalidade que sempre foi assim, tipo, poxa, se tá todo mundo fazendo aquilo, quantos e quantos produtos eu deixei de vender na minha loja, porque tinha muita gente vendendo. Aí eu falava assim, ah não, tem muita gente vendendo isso, também não quero mais, eu quero algo que só eu tenha, sabe? Eu sempre... Pode ser até um defeito, mas infelizmente é um traço da minha personalidade que precisa ser tratado, porque não é possível. E aí eu fui desanimando, e eu deixei o desânimo tomar conta, sabe? E aí era começo de ano, e aí começou assim, começo de ano assim, né? Março, por aí. E aí foram caindo muitas minhas clientes de cabelo, né? De salão e tudo mais. Na época, gente, eu fazia de tudo. Eu fazia dread, eu fazia progressivo, eu fazia penteado, tudo. E começou a cair muito, sabe? As minhas clientes, caía a procura e eu não entendia o que estava acontecendo. E aquilo foi me desmotivando. Ao invés de eu me motivar, não, eu me deixei levar por aquilo, sabe? Eu acho que eu tinha passado por um processo anterior tão doloroso, né? Tipo assim, poxa, ter um filho recém-nascido pra criar sozinha e um outro filho de 3 anos pra criar. E eu com 2 crianças sozinha, sendo julgada, humilhada, maltratada, porque, gente, não tá escrito o tanto que eu já fui humilhada nessa vida. Às vezes vocês olham assim e tipo, poxa, a Bruna é sempre alegre, a Bruna é tão nova, mas o tanto que eu já fui humilhada nessa vida não tá escrito.
Não tá escrito. Um dia eu conto pra vocês com mais detalhes, mas assim, foram tantas coisas que na hora que o meu negócio começou a dar errado, eu fiquei totalmente desmotivada e eu me entreguei pra aquele momento. Só que assim, eu me entreguei pra aquele momento e as contas não se entregaram junto comigo, né? Elas continuaram vindo. E aí um dia eu lembro que eu estava desesperada porque, gente, esse é outro ponto, quem é mãe vai entender. Quando a gente é sozinho, é uma coisa. A partir do momento que a gente tem filho, aquilo muda, sabe? Porque, tipo, se eu estivesse sozinha e eu tivesse que pagar uma conta de luz e eu não tivesse dinheiro, eu falava, ah, dane-se, se eu conseguir pagar, eu pago. Se eu não conseguir, amém. Na hora eu fico sem energia até eu conseguir pagar essa conta. Só que quando você tem filho, você não consegue pensar dessa forma. Você pensa, poxa, eu preciso pagar isso, porque não podem cortar minha energia. Eu tenho os meus filhos precisam tomar banho, eles precisam assistir televisão. E o fato da gente ser mãe, a gente leva isso com a gente, né? Esse peso, assim, o peso da responsabilidade, tá, gente? Não o peso das crianças. O peso da responsabilidade. De tipo, poxa, eu não posso deixar faltar nada pro meu filho, eu tenho que fazer, sabe? Eles dependem unicamente de mim. E foi isso, porque, tipo, eles dependiam unicamente de mim, né? Por mais que o pai ajudasse, tudo mais, assim, era tudo eu, entende? E ainda bem nessa época o meu filho, o Davi, né? Ele tinha bronquite, então ele tinha muita crise de bronquite. Eu gastava muito dinheiro com remédio. Tive que comprar medicador de ar, aparelho de inalação. Gente, foi um inferno esse ano na minha vida. Vocês não estão entendendo, não. E aí eu me entreguei pra aquele momento, né? Como eu falei pra vocês, as contas começaram a chegar. Até que um dia eles iam cortar minha conta de luz. Eu lembro que o menino veio aqui pra cortar a minha conta de energia. E eu falei pra ele assim, não me dá um tempo, pelo amor de Deus, eu tenho meus filhos pequenos, eu preciso... Pelo amor de Deus, não faça isso, moço. Me dá até o final da tarde que eu vou resolver esse problema. E aí eu entrei num desespero tão grande que eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida igual esse dia. E aí, gente, eu quero pontuar isso agora pra vocês, porque é uma coisa que hoje eu entendo e lá eu não entendia. Algumas coisas, elas precisam acontecer pra gente acordar. Então, às vezes, a gente olha e tá acontecendo uma coisa tão ruim na nossa vida que a gente fala, poxa, Deus tá me castigando. Poxa, e eu falava isso pra Deus, falei, Deus, o que eu fiz pro Senhor me castigar tanto? Já não basta toda a humilhação que eu passei, tudo que eu ouvi, até mesmo de pessoas que deveriam me apoiar, pessoas da minha família, né? Quando eu me divorciei, que não aceitavam que eu... Sabe, tipo assim, teve pessoas da minha família que falaram, eu não aceito ter, tipo, você, tipo, mãe solteira na minha família, não, sabe? Então, assim, era muita coisa. Eu falava pra Deus, poxa, Deus, mas por que o Senhor tá permitindo tudo isso, né? Tipo, o que eu fiz pra você? E então eu falava, por que o Senhor está me castigando? Só que hoje eu entendo que aquilo ali foi necessário pra que eu acordasse, pra que eu não me deixasse do jeito que eu estava naquele momento, né? E ter uma loja não estava nos meus planos até então, não estava até esse dia. A minha mãe sempre teve comércio, tudo mais, só que na minha cabeça eu queria tocar vidas. Então, por conta disso, eu fiz faculdade de fisioterapia, depois eu fiz farmácia, eu fiz bombeiro civil, eu fiz socorrismo, então era tudo voltado para a área da saúde. E então, assim, eu queria mesmo, era trabalhar na área da saúde, então eu não queria ser comerciante, eu não queria ser lojista, eu não queria ser empreendedora. Eu queria trabalhar na farmácia, 12 por 36, um dia sim, um dia não, ter meu salário lá bonzinho no final do mês. E aí aconteceu isso, e num surto, na hora do surto, de desespero, eu olhei pra cima da minha cômoda. E eu lembro como se fosse hoje tinha uma chapinha que eu comprei aquela azul, sabe, gente, pra fazer chapinha. E eu comprei assim... Eu comprei, gente, essa chapinha porque na minha cabeça o meu salão ia dar muito certo. E eu ia ter muitas clientes e eu ia fazer muito cabelo. E aí eu ia dar certo, então eu ia comprar uma chapinha a mais, porque eu ia ter que pedir pra minha amiga me ajudar. E aí eu fiz isso, gente, eu fui na fé e na coragem, pedi uma chapinha do Paraguai, porque eu não tinha dinheiro pra comprar a chapinha original, né? E aí eu comprei um produto também de Botox e eu lembro que ficou jogado lá em cima da cômoda, né? E eu esperando aparecer cliente, sabe? Só que, tipo assim, gente, como que eu queria que aparecesse cliente se eu não tava nem postando nada sobre, né? E desde o começo, gente, desde lá de trás, desde quando eu trabalho com cabelo, todas as minhas clientes, tudo que eu fiz, tudo, gente, tudo, foi tudo através da internet.
Então, todos os trabalhos que eu fiz de cabelo, unha, maquiagem, vinha tudo da internet. Então, tipo assim, de classificados, de publicação no Face, publicação no WhatsApp. Então, eu tenho, assim, essa bagagem de como vender pela internet os meus produtos e os meus serviços desde muito tempo, desde 2013. Finalzinho de 2013, comecinho de 2014, entende? E aí eu lembro que eu fiquei num surto e eu peguei, né, nessa época, gente, pra vocês terem noção da minha situação, eu não tinha nem um celular que prestasse. O meu celular não entrava no Facebook, o meu celular, ele era tão antigo que ele só conseguia entrar no WhatsApp e só, eu não tinha mais nenhum aplicativo, não tinha câmera porque a câmera tava queimada, era só pela misericórdia. Então eu só tinha ele e eu usava o WhatsApp dele pra poder marcar horário pras minhas clientes, né, porque eu não tinha celular. E aí, nesse surto de desespero, eu falei, mãe, me empresta o seu celular. E aí, minha mãe me emprestou o celular, e eu lembro como se fosse hoje. Eu tirei foto dessa chapinha e desse botox, e eu postei pelo celular da minha mãe no Facebook, no meu Facebook, né? Eu loguei a minha conta no Facebook e publiquei no Marketplace, que eu já usava Marketplace, né? Publiquei essa chapinha e esse botox. E eu vendi os dois por R$150, porque eu pensei assim, poxa, R$100 a chapinha, 50 do botox. E, tipo assim, coisa de 20 minutos, tinha tanta gente querendo a tal dessa chapinha e o botox que eu fiquei, nossa, tanta gente, assim, interessada em comprar uma chapinha. E aí, gente, foi bem nesse momento que eu falei, poxa, se eu tivesse, né, mais chapinhas pra vender. E eu comecei a pensar coisas desse tipo. Só olha o pensamento empreendedor, gente. Olha a luz que Deus me deu. Então, por isso que hoje eu agradeço a Deus. Hoje eu consigo ter essa maturidade pra entender o que estava acontecendo lá. É por isso que a Bíblia diz pra gente que o que Deus faz a gente não entende naquele momento, mas depois a gente vai entender. E realmente é isso. Naquele momento eu não entendia. Hoje eu entendo que Deus permitiu, né, toda essa história deles quererem cortar minha luz e tudo mais. Deus permitiu para que eu tivesse tudo que eu tenho hoje, para que o nome dele fosse glorificado na minha vida, sabe? Hoje eu entendo, hoje eu agradeço a Deus por tudo o que aconteceu lá atrás, entende? E aí, o que aconteceu? Eu peguei esses R$150 na mão e eu falei assim, eu não vou pagar essa conta de energia, não vou pagar, né? E aí, eu peguei e... Gente, meu neném acordou. Vocês perceberam, meu neném acordou e eu tive que parar. Então, gente, foi isso. Eu peguei os R$150 dessa chapinha e desse botox e eu falei, Deus, eu não vou ter mais dinheiro depois disso, minhas contas vão chegar. Pode ser que eu não tenha clientes de cabelo, o que eu vou fazer, né? Eu não vou ter mais nada pra vender depois. Eu tive esse pensamento, não vou ter mais nada pra vender depois. E aí, o que eu fiz, gente? Eu comprei algumas chapinhas do Paraguai, né? Com esse valor. E aí, deixa eu ver que meu neném acordou de novo. E, gente, pra vocês verem como Deus é tão bom e tão perfeito que essas chapinhas demoraram alguns dias pra chegar. O menino não voltou pra cortar minha energia e eu paguei essa conta quase uma semana depois. Mas aí chegaram essas chapinhas, né? Se eu não me engano foram 3 ou 4, eu não lembro agora. Eu sei que elas chegaram, eu vendi todas no mesmo dia. Tirei os R$150 pra pagar a minha luz, né? E aí eu... comprei mais chapinhas e assim foi indo. Eu vendi muita chapinha naquele ano. Foi época de lançamento da Nano Titanium da Babyliss Pro. E eu vendendo produto falsificado. Deus é mais, né? Pai querido e pai amado. Mas, gente, foi isso que aconteceu. Aconteceu, né? De R$150 eu fiz R$400. Aí eu tirei 150. Ficou, né? Gente, ficou um outro valor que eu não vou saber de cabeça agora. Ficou R$250, né? Com R$250 eu comprei mais chapinha e fui vendendo. E foi assim que começou a minha loja. E o mais legal era que eu tava vendendo e desde o começo eu imaginava isso já como um negócio que ia ficar grande. Então desde o começo eu falava, olha, aqui na loja. E foi bem aí que eu já peguei, né? E já botei o nome na loja de Dona Flor. Eu lembro que o nome da minha loja surgiu a partir de uma foto que eu tenho aqui em casa. Eu vou mostrar pra vocês na parte 2 desse vídeo. Que é uma foto que eu tô lá pequenininha, né? Segurando as florzinhas e tal. E aí, né, eu lembro que teve um dia, né, assim, numa brincadeira que a gente tava brincando. E a minha avó falou assim, ah, Dona Flor. E aí, na hora que eu vi aquela foto, eu lembrei do que a minha avó tinha falado, Dona Flor. E eu falei, esse vai ser o nome da minha loja. E aí eu falava pras pessoas assim, não, essa chapinha tem na loja Dona Flor. Gente, eu não tinha nem loja, não tinha nem espaço, não tinha nada. As chapinhas estavam tudo em casa. E eu falava, não, chegou chapinha na loja Dona Flor e tal, tal, tal. E aí a pessoa perguntava pra mim, eu falava assim, não, nós somos loja online, gente.
Essa é a mentalidade empreendedora da coisa, sabe? Então, pra mim, isso ia virar um negócio assim, ia explodir, ia virar um negócio maravilhoso. Então, eu comecei a partir daí. A loja teve início, né? No comecinho de 2016. Não, foi em outubro, gente. Outubro de 2016, né? Então, a loja fez 5 anos desde que começou. E eu comecei assim. Como o vídeo tá muito grande, já deu acho que mais de 20 minutos de vídeo, gente, eu vou deixar pra contar o restante na parte 2. Já quero agradecer a vocês por terem ficado até aqui comigo. Aguardem a parte 2, que eu juro pra vocês que vocês vão se surpreender e é capaz de eu ficar muito emocionada, porque depois disso daí veio muita coisa ruim, veio muito obstáculo, veio muita luta, mas em todas elas Deus tem se mostrado presente, tem se mostrado fiel a mim. Então não deixem de assistir a parte 2, por favor. Muito obrigada por terem ficado até aqui comigo. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!